Wilson, o que nós poderíamos falar juntos aí como pastores acerca do serviço dos jovens na igreja? O que você diria eles têm feito que está em conformidade com as escrituras e o que falta melhorar na maioria das igrejas quando a gente pensa em trabalho dos jovens? Eu lembro aqui de Paulo escrevendo para o jovem Timóteo e falando para Timóteo cuidar dos jovens, como os jovens deveriam agir na igreja, que eles deveriam ser exemplos, tanto os jovens homens quanto as jovens, não é? Como elas deveriam proceder também e aquelas que estão sobre elas. E que esse conhecimento sobre o que Paulo aconselha Timóteo e os jovens ali da igreja que ele pastoreava e das igrejas sobre as quais ele tinha e exercia influência, que era um foco muito maior do que o foco que hoje é dado e é abraçado pelos jovens nas nossas igrejas. Eu acho que dá para a gente dizer que os jovens têm se esquecido, pelo menos na nossa geração, de aprender com os mais velhos, que é uma coisa muito comum nas escrituras, mas hoje em dia o jovem quase que ele convive só com o jovem. Né? Seria o mau exemplo de Roboão, que dá ouvidos aos seus amigos jovens antes do que os conselheiros do seu pai. Eu acho que tem muito disso hoje, não é? Sim, e nisso eles se perdem apenas em poucos ministérios, que são os focos dos jovens, né? Ministérios relacionados à expressão pública, como dança, música, teatro ou coisas assim. E não em coisas invisíveis que também podem servir à igreja e que podem fortalecer a igreja por meio dos dons que Deus deu a eles. Eu diria até que música é uma coisa tão forte que as pessoas esquecem de que música não é um dom espiritual. Exato. Elas podem servir com música, mas os jovens, infelizmente, veem quase que só isso. Enquanto que se eles pensassem em dons espirituais, eles poderiam estar fazendo trabalho próprio de diácono, trabalho próprio de missões. Uma vez eu disse numa conferência de jovens aqui, alguns anos atrás, para alguns jovens, que eles podiam pensar em tocar uma congregação, por que não? Sob a supervisão de alguém mais velho, mas por que não pensar em plantar uma igreja? Por que isso tem que ser só da liderança e não dos jovens? Exato. E se o ministério de louvor está cheio de gente, não precisar de mais ninguém ali para tocar? E se a igreja não tiver o tal do ministério de dança ou de teatro, que é a ênfase em alguns ministérios espalhados Brasil afora, né? E se você não se encaixar em nenhuma dessas categorias que são expressivas, o que você vai fazer dentro da igreja? Será que se resume somente a isso? Eu também entendo que não. Não somente nesses pontos que você mencionou, mas também em outros aspectos dentro da vida da igreja que são menos visíveis, que são relacionados à recepção, a cuidado do carro dos irmãos que estão assistindo o culto, Exato. a limpeza do próprio salão nas igrejas onde esse serviço é exercido pelos próprios irmãos, esse servir uns aos outros, né? Esse negar a si mesmo em prol do outro. Eu acho também, Wilson, que os jovens têm se esquecido, na sua maioria, tem exceções, é verdade, têm se esquecido do serviço mais individual, tem pensado só naquilo que é visível. Então, por exemplo, tá lá na frente tocando, é visível. Tá participando no grupo de missões da igreja, é visível. Mas o que dizer de discipular pessoas, um a um, não é? E isso parece que é coisa assim só para gente mais velha ou para pastor. Não, o pastor discipula. O jovem, ele não se vê um discipulador. Eu vejo muita gente, eu entendo erroneamente, interpretando o ser de meus imitadores de Paulo como sendo uma coisa que só Paulo podia falar. Eu acho que é o contrário. Paulo está falando isso porque e todo cristão tem que falar isso. Aprenda a andar, a seguir os meus passos. Mas a gente morre de medo. Exato. E não é uma coisa fácil. Concordo. Demanda, de fato, consagração e desejo no coração desse jovem de ir além daquilo que a maioria dos jovens hoje estão indo, estão fazendo, estão se comprometendo. Quando a gente olha para o final da vida do apóstolo, em 2 Timóteo, muitos jovens o abandonaram, seduzidos pelas coisas daqui, enquanto que alguns outros permaneceram juntos dele. É verdade. Porque o imitaram e talvez porque estariam também fazendo outros discípulos. Eu creio que essa ideia do discipulado é algo que falta bastante hoje e que encontra bastante força na juventude e que deveria, de alguma maneira, ser resgatada, né? Eu acho que a gente poderia resumir aí alguns pontos que a gente falou, lembrando de aprender com os mais velhos, uma convivência que interaja mais as diferentes idades. Esse é um ponto que eu acho que tem faltado e tem que começar a crescer. Isto é, pessoas que não fazem programações só focados num grupo de faixa etária, mas que se liguem por conta de interesses em servir, que são comuns. Que legal seria se a gente tivesse mais ministérios na igreja que juntassem a senhora, o senhor, o jovem, a criança. Sim, entendeu? Seria é, legal. Sim, essa comunhão é maior do que a divisão etária, né? A divisão etária, a faixa etária, muitas vezes atrapalha
nesse discipulado mútuo, nesse aprender com o exemplo de outros, nesse ser de meus imitadores como eu sou o de. Porque se eu sou um jovem e eu quero caminhar só com jovens, talvez eu não esteja abençoando um adolescente ou um junior com o qual eu poderia também estar envolvido para ser um bom exemplo para ele. Exato. Que vai olhar para os colegas na rua e na escola e nos parentes que não temem a Deus e vai ter nesses outros caras um exemplo. E não na minha vida que estou caminhando com ele. E não estou aprendendo com quem é mais velho do que eu. Também, exato. Como, por exemplo, procurar uma parceira, um parceiro com quem eu quero me casar. E, né, Qual vai ser o meu exemplo? Vai ser aqueles que eu Exato. vejo aí fora ou vai ser naqueles casais idôneos e sérios e que têm levado uma vida diante de Deus na comunidade com a qual eu convivo? Eu acho que um outro ponto para a gente enfatizar os jovens é esse entendimento do que é dom espiritual e servir em conformidade com o dom, antes do que com os chamados ministérios. Inclusive, me incomoda um pouco chamar a música como um ministério. Não é que não possa ser, mas eu aprendi com o meu pai uma coisa curiosa. A gente devia chamar de ministério mais aquilo que está relacionado a dom. Ministério é servir. Mas por que não criar ministérios em conformidade com dons? Não seria bacana se tivesse ministério de diaconia, ministério de liderança, ministério de contribuição? São dons espirituais. Sim, Teria tudo a ver, né? Sim. Você ter ministérios em conformidade com habilidades que o Espírito lhe deu. Mas a gente não ouve falar desses tipos de ministério. É sempre ministério de louvor, é ministério de missões e não foge muito disso. Exatamente. Né? Esse seria, de fato, o ministério dos santos, no exercício do dom que o Espírito lhes deu. Exatamente. Mas que tem se perdido, talvez por causa dessa departamentalização da igreja, Isso. que vem com a ideia de ajudar, de socorrer a igreja, mas que, na verdade, acabou atrapalhando mais do que ajudando, porque seccionou a igreja, né? Dividiu a igreja, colocando gostos, com o tempo criando cultos específicos para cada tipo de gente, o que acabou levando para a criação de igrejas específicas para cada tipo de gente, Isso. fazendo com que a diversidade que encontra beleza na unidade, na unidade que encontra beleza na diversidade quando juntos na palavra, se perdesse de fato, né? Tanto é que jovens, costumeiramente, eles não ficam numa igreja em que eles não encontram jovens com quem eles podem conversar. Que é um eu não acho sintoma grave. eu não acho que isso seja necessariamente errado, mas ele é sintomático. Sim. Você está procurando gente igual a você, Exato. enquanto que você deveria procurar pessoas diferentes de você, mas com quem você tem prazer em ficar junto com ele ou com ela por causa de Cristo Jesus. Exato. Eu acho que é isso que falta, esse entendimento de igreja que daria aos jovens um senso melhor de serviço nela. Eu creio que a própria liderança da igreja deve enfatizar isso. Os próprios pastores, líderes da igreja, eles devem enfatizar esse tipo de coisa, para que a igreja, com o tempo, ela acabe voltando para aquilo que era no início, no grupo dos 12, que era um grupo diverso, ou a própria igreja antiga. Quando a gente lê Atos, a gente vê que havia uma diversidade enorme dentro da una igreja. E eu creio que isso é possível no nosso tempo também, mas enquanto a gente, como pastor, estiver departamentalizando a igreja, a gente vai estar prestando um desserviço para ela. Os departamentos são úteis, eu acho que eles podem servir de alguma maneira, mas eles têm os seus limites. Né? Eles têm as suas... enfim, até porque a gente pode usar aquele tipo de coisa sem que ele acabe se separando ou se fraccionando totalmente dos outros ministérios da igreja. Daí eu acho que aquilo que você falou no início seria algo bem legal de incluir nesses grupos, nesses chamados ministérios, a união dessas pessoas de fato. Claro, né? claro. Eu não sei, talvez nesses ministérios de casais, por exemplo, a união de jovens que estão namorando ou jovens que estão noivos para aprender de alguma maneira com a experiência e caminhar junto, ou mesmo nesses ministérios de jovens mesmo, né? De jovens mais novos, a presença de adultos lhes sendo exemplo. E a mesma coisa com relação a igrejas onde existem grupos de adolescentes, na presença de pessoas mais velhas, até E olha mesmo como é que o jovens. pecado tem trabalhado. A maioria dos adolescentes, por exemplo, que não tem uma boa sintonia com a sua família, vê família como coisa chata. Ele quer estar junto com outros adolescentes. Isso é contra o propósito de Deus de juntar gente diferente. O bom da família é que você tem um irmão pequeno que fica enchendo as suas paciências lá, e você tem o pai e a mãe, e todos convivem com o amor que os une, porque Deus faz isso mesmo. Deus junta gente diferente. Isso acontece no casamento, e mais do que em todos os lugares, acontece na igreja, que não tem ligação de sangue,
Não tem nenhum relacionamento familiar necessariamente lá juntando as pessoas, mas tem a pessoa de Cristo Jesus por meio da obra do Espírito. Eu acho que é isso que a gente tem que enfatizar e promover mais do que uma especialização, tipo, nossa igreja tem um ótimo ministério de casais, um ótimo ministério de jovens. A gente pensar em nossa igreja integra bem os diferentes grupos. Sim. Acho que isso seria uma conquista. É isso mesmo, que Deus nos ajude, né? Amém. Que Deus Amém. nos ajude.